Mas vamos no livro de Gálatas, e só para você ir entendendo um pouco do contexto do que estava acontecendo quando Paulo ele envia essa carta às igrejas da Galácia, né? Existia uma corrente que estava nascendo naquela região, que era uma seita dos judaizantes, né? Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram pessoas convertidas ao judaísmo, mas que se diziam cristãs. Então eles se intitulavam crentes, mas eles diziam que para ser salvo ou para estar certo diante de Deus, era necessário não só aceitar Jesus Cristo, mas também praticar as obras da lei. Né? Como assim as obras da lei? As obras da lei de Moisés. Era necessário eu guardar os mandamentos, era necessário eu participar das festas festivas, dos feriados, era necessário eu ser circuncidado, né? como um judeu. Então, todas aquelas cerimônias e rituais que os judeus seguiam, os judaizantes estavam ensinando para os gálatas. E dizendo que para eles estarem justos diante de Deus, eles precisavam seguir esses ensinamentos. E aí, Paulo, quando ele escuta essas notícias, ele não fica nada contente, né? E quando a gente estiver estudando o livro de Gálatas, a gente vai ver como Paulo estava irado. Ele estava realmente muito zangado. Né? Mas hoje à noite a gente não vai entrar na parte, digamos, mais zangada de Paulo, mas vamos ficar no primeiro parágrafo, né? E como vocês estão vendo, o título da mensagem é que o Evangelho ele é estabelecido, antes de tudo, por Deus. Né? O Evangelho ele não vai ser estabelecido pelos homens, ou a maneira como nós devemos adorar a Deus não vai ser colocada pelos homens. E sim, antes de tudo, ela é colocada por Deus. Né? É Deus quem diz a maneira que ele deve ser adorado. É ele que diz a maneira que nós podemos nos achegar a ele. E é ele também que providenciou como eu e você podemos estar justos diante dele. Né? Então, Gálatas 1 a 5. Né? Vamos ler os versículos 1 ao versículo 5. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os meus irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos. Amado Senhor, agradecemos pela porção das Escrituras e pelo trabalho do apóstolo Paulo em buscar defender a Tua verdade, em buscar defender a maior verdade que existe e a melhor verdade que existe neste mundo, que é a verdade de salvação. Ajuda-nos a entender bem esse tema hoje à noite e ajuda-nos a olhar com calma para esses versículos tão ricos em que o apóstolo Paulo busca resumir, busca deixar claro quem é que estabeleceu o Evangelho que ele estava ensinando. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, quando a gente olha para o texto de Gálatas 1 a 5, nós vamos ver que Paulo ele já começa, ele começa a colocar vários nomes que vão aparecer mais do que o número de versículos, digamos assim, né? Se você contar comigo, você vai ver que no versículo 1 ele vai dizer que ele é um apóstolo por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai. Né? No versículo 3 ele vai dizer Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 4 ele vai dizer que Jesus se entregou a si pelos nossos pecados porque era a vontade de Deus e Pai. Então Paulo, quando ele começa a se endereçar aos Gálatas, ele quer deixar logo claro
quem é que estabeleceu essas coisas, né? Que foi o próprio Deus. Não foi Paulo que estava ensinando, não era Pedro, não era nenhum dos outros apóstolos, não era nenhum dos outros discípulos. O que eles estavam falando vinha direto do próprio Deus. Então ele quer mostrar logo para os Gálatas a loucura que eles estavam fazendo em sair do evangelho simples e puro, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ver nesse tema de que o evangelho é estabelecido por Deus é que Deus estabeleceu líderes. Ele estabeleceu líderes, não que ele estabeleceu líderes antes do evangelho, mas sim que ele estabeleceu líderes para ensinar e para defender o evangelho puro, simples e verdadeiro. Olha o que ele diz no versículo 1, né? Ele diz, Paulo, apóstolo, né? Ele usa um título. Ele mostra quem ele é. Ele diz, eu sou Paulo, apóstolo. Não da parte de homens, né? Nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele queria já deixar claro quem ele era. Não que ele precisasse de alguma, digamos, se exaltar pela posição que ele tinha, mas ele queria mostrar qual era a posição que Deus havia dado para ele. E por que ele tinha autoridade de ensinar daquela forma. Ele diz, eu sou um apóstolo. E não foi nenhum homem que me deu esse poder. Foi o próprio Jesus Cristo, né? Através também de Deus. Então a minha autoridade, o meu carimbo vem direto de Deus. É o Senhor quem me dá. Então ele já quer deixar, logo no primeiro versículo, claro aos Gálatas, quem é que havia enviado ele aos Gálatas. Foi o próprio Deus, né? Então, o Senhor estabeleceu líderes, né, para defender e ensinar o Evangelho. Se você for um pouquinho mais para frente, aí em Gálatas capítulo 1, olha o que diz os versículos 11 e 12. Ele vai dizer assim, Gálatas 1, 11 e 12. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, né? Mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, o Evangelho que eu ensinei para vocês não foi alguém que me ensinou, não ouvi de outra pessoa, eu ouvi diretamente do próprio Jesus. Foi ele que me ensinou, foi ele quem passou as verdades de salvação para mim, e foi ele que me mandou ir até vocês, pregar as boas novas. Então essas pessoas que estão entrando na igreja ensinando um evangelho diferente do que eu estou ensinando, ou do que eu lhes ensinei, vocês não precisam ouvir elas, escutem ao próprio Deus, né? Mas onde é que foi que Paulo ele ouviu sobre Jesus Cristo? Vamos lá em Atos capítulo 9, não sei se você conhece a história de Paulo, em Atos 9, é a história da conversão de Paulo. Paulo ele era um perseguidor da igreja. Se você ver no capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão, o primeiro mártir da igreja, estava sendo morto. E Paulo estava presente, né? As pessoas estavam apedrejando Estevão e Paulo estava lá, porque Paulo ele trabalhava para os romanos e uma das funções dele era perseguir a igreja de Jesus Cristo. E aqui em Atos capítulo 9, versículos 3 e 4, a gente vê o seguinte. Seguindo ele, né, no caso Paulo, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues, né? E os versículos 15 e 16, depois de Paulo entrar na cidade, depois de ele ficar cego, e depois de Ananias abrir novamente os olhos dele, no versículo 15, diz o seguinte, mas o Senhor lhe disse, Ananias falando para Paulo, né? Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel.
pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então aqui a gente vê o chamado de Paulo com relação ao ministério. O chamado diretamente vindo de Deus. Né? Se você for para Atos capítulo 13, a gente vai ver aqui o relato da primeira viagem missionária. E em Atos 13, versículo 2 e 3, o texto bíblico vai dizer o seguinte: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Né? Então, nessa primeira viagem missionária, Paulo saiu para evangelizar o quê? O evangelho, puro e simples. Né? Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, para lhe dar a vida eterna. Ele morreu pelos seus pecados. Alguns estudiosos creem que foi justamente nessa primeira viagem missionária que ele foi até os Gálatas. Né? Mas interessante é que Paulo quer realmente enfatizar e quer mostrar a autoridade que ele tinha, vinda de Deus, para pregar o evangelho aos Gálatas. Né? As pessoas, quando estavam ensinando aquele ensino dos judaizantes, eu imagino que eles ensinavam uma coisa, não, você tem que ser circuncidado. Aí alguém dizia, não, mas Paulo disse que não era assim, não. Não foi desse jeito que Paulo ensinou, não. Né? Ou então alguém dizia, não, nós temos que ir para as festas judaicas. Aí alguém dizia, precisamos. Paulo não ensinou desse jeito. Então, como ele era uma referência, como ele era o fundador da igreja, qual era o ataque principal? Era para ele, que era o alicerce, né? Imagine, se nessa igreja daqui, se você vai atacar a integridade dessa igreja, você primeiro vai atacar os líderes, né? Você vai atacar os fundadores. Para desacreditar a mensagem do evangelho, você vai buscar atacar aqueles que estão tentando carregar a igreja. Então, você evangeliza alguém vai dizer, você é daquela igreja, você dá o dízimo para o pastor. Né? Ele tenta diminuir alguma honestidade de alguém. Você é daquela igreja, cuidado, o pastor é ladrão. Né? Então, eu conheço aquele americano, eu jogava basquete com ele, olha, ele não é tão bom assim não. Né? Então, é interessante que quando a mensagem do evangelho vem a ser desacreditada, as pessoas que vão ser atacadas primeiramente vão ser justamente os líderes. Vão ser justamente aquelas pessoas que vão, de certa forma, que foram experimentadas e que tiveram o seu caráter já aprovado, né, pela igreja. Então era isso que Paulo estava chamando a atenção. Né? Olha, quem ensinou e quem pregou o evangelho a vocês não foi qualquer pessoa. Foi um apóstolo enviado por Jesus Cristo. Né? Então, e ele disse assim, ele já continua dizendo, né? Eu não estou sozinho. Né? Não sou eu sozinho que estou pregando essa mensagem. Porque no versículo 2, ele diz o seguinte, né? Gálatas 1:2. Ele diz, versículo 1 ele falou, Paulo, apóstolo, né? E no início do versículo 2 ele diz, e todos os meus companheiros às igrejas da Galácia. Então, a autoridade que ele tinha recebido de Jesus e do próprio Deus era confirmada também pelos companheiros de Paulo. Ele não estava falando sozinho, ele estava se endereçando àquelas igrejas daquela região com um grupo de companheiros. Mas quem eram esses companheiros de Paulo? Se você for em Atos capítulo 19, novamente você pode deixar um dedo marcado em Gálatas, mas Atos 19 vai falar alguns companheiros missionários de Paulo. Atos 19, 29. Vai dizer assim, né? Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de quem? De Paulo, né? E Atos 20, versículo 4, ele também diz, né? Acompanharam-no até a Ásia,
né, Sópater de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Ainda tinha Lucas que estava escrevendo a carta, o livro de Atos, né? Então, Paulo tinha companheiros e tinha pessoas que validavam que ele realmente era um apóstolo chamado por Deus. E quando os Gálatas estavam indo contra a mensagem de Paulo, eles estavam indo, portanto, contra o próprio Deus, né? E o interessante é que quando Paulo quer estabelecer esse primeiro alicerce, ele quer mostrar que os escritos e o que ele tinha ensinado vinham diretamente de Deus, né? Como eu já falei. E aí a gente olha para a nossa vida hoje em dia, né? Como é que a gente olha para a palavra de Deus e aguarda no coração, né? E como é que a gente olha para ela e pratica ela durante a semana? Olha um exemplo de como a gente pode manipular bem a palavra da verdade. Vamos novamente em Atos. Atos capítulo 17. Atos 17, versículos 10 a 12. Atos 17, 10 a 12. Diz assim o texto bíblico: E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica. Por que eles eram mais nobres que os de Tessalônica? Pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então a razão de que eles eram mais nobres, essa característica que a Bíblia dá para os bereianos, né, eram porque o que eles fizeram? Eles ouviram a palavra e eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se as coisas de fato eram como estavam sendo ensinadas. Com isso, versículo 12 diz: muitos deles creram, né? Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então os bereianos, eles tinham esse interesse pela palavra. Eles escutavam a mensagem. O contexto aqui é justamente a obra missionária de Paulo em Tessalônica, na Bereia e em Atenas. E eles escutavam o que Paulo e os seus companheiros estavam ensinando e eles iam olhar onde? Na Bíblia, né? Eles iam olhar no Antigo Testamento, que era o que eles tinham em mãos. Se realmente o que eles estavam ensinando era verdade. E a Bíblia diz que, porque eles fizeram isso, eles eram mais nobres, né? Porque eles examinavam as Escrituras todos os dias para ver se de fato eram assim. Então, você tem confiado na Bíblia como os bereianos confiavam? Você lê essa palavra, você olha para ela com a autoridade dos escritos dos apóstolos, com a autoridade de quem foi, digamos, ungido pelo próprio Deus para o serviço, né? Os apóstolos, os profetas. Como é que você olha, no caso, para a palavra de Deus? Você tem sido, digamos assim, um bereiano? Isso vai ser fundamental, porque é uma base da nossa vida. É uma base da vida cristã, né? O Senhor ele preparou líderes para ensinar e para defender o seu evangelho. E muitos desses ensinos estão aqui, né? Se eu escuto o meu pastor, eu conheço o caráter dele, mas eu não verifico com a Bíblia, eu estou errando, né? E damos graças a Deus que nós temos ótimos líderes, né? E homens de caráter para nos ensinar e para verificar também se as coisas que estão sendo ditas e ensinadas estão nas Escrituras. Então, a autoridade de Paulo, ela vem de Deus, né? Antes de tudo, ela vem de Deus. E é por isso que eu preciso, como um crente, entender essa autoridade e olhar as Escrituras. Porque Paulo não está ensinando mais a mim hoje,
mas ele está ensinando através do pastor João, ele está ensinando através do pastor Roger, de outros pastores. Ele está ensinando através da própria Bíblia, né? Eu preciso dar valor a ela também na minha casa, né? Então nós vemos que o evangelho ele é estabelecido por Deus no primeiro versículo de Gálatas, né? Que ele enviou líderes para defender e para ensinar o seu evangelho. Mas não só isso. No versículo 3, ele continua dizendo, né, que esse evangelho, ele foi enviado por Deus, ou seja, Deus enviou Jesus, e o próprio Jesus se entregou. E ele começa com uma saudação, né? Paulo, no versículo 3, ele diz: graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo começa com uma saudação. Essa saudação ela não era uma saudação comum. Se você for ler os registros mais antigos de cartas e de coisas que as pessoas usavam para se comunicar antigamente, ninguém começava com essa saudação, graça e paz. Essa é uma saudação exclusiva dos cristãos. Inclusive, muitas igrejas hoje em dia usam essa saudação, né, quando você chega na igreja para cumprimentar os irmãos. Naquela época, os gregos eles iriam começar com alegria, né? Os judeus eles iriam dizer paz, né? Shalom. Ainda hoje em dia eles fazem isso. Mas essa saudação, graça e paz, era uma saudação exclusiva dos crentes. Era uma saudação exclusiva de como Paulo queria demonstrar que Deus tinha graça e Deus tinha paz para dar àquela igreja. E o contexto que Paulo estava escrevendo, basicamente, era um contexto de gentios. Né? Essa igreja era uma igreja que era uma mistura de gentios e de judeus. E ele queria, aqui nesse começo, não só mostrar sua autoridade, mas mostrar que Deus tinha graça e tinha paz para dar para eles. Né? Olhando um pouco a forma de como os gentios trabalhavam nessa época, esse pastor, né, o pastor Gary Gilley, ele também é um doutor, né, em teologia. Ele diz: Paulo, né, estava escrevendo em um contexto de um mundo gentil, que não tinha a ideia de como se acertar com Deus. É um mundo que eles não tinham ideia de como se acertar com Deus. Eles não tinham como encontrar a paz. Eles não tinham como obter a vida eterna ou uma vida após a morte. Se havia uma. Né? Se você pensar, quando você estudou a Grécia Antiga, você acha que os gregos acreditavam que tinha vida após a morte? Né? Então ele diz, se havia uma vida após a morte, porque eles não tinham certeza disso. Então o que foi que eles fizeram? O que é que os gregos faziam naquela época? Né? Os gentios faziam naquela época? Eles fizeram o melhor que puderam. Né? Eles tentaram apaziguar os deuses. Então você via o panteão grego, né? Uma das maravilhas do mundo antigo, tem aqueles templos para os deuses gregos, como também tinha os deuses dos Efésios. Né? Então eles tentaram apaziguar os deuses, eles tentaram viver todos os tipos de vida, eles tentaram seguir certas tradições ou rituais. Eles fizeram todas as coisas que podiam fazer para estar certo, né? Para ter uma vida certa, para viver certo e ter a melhor vida que podiam. Mas no final de tudo dependia de quem? Deles. Né? Eles dependiam de si mesmos. Eles faziam as coisas nas próprias forças. E aí o que Paulo quer mostrar é que não é por mim mesmo. Não é a mensagem de salvação, não é pelo que eu posso fazer. Porque foi o que Jesus ensinou. Olha o que vai dizer aqui em Mateus capítulo 23. Os gentios, eles tinham esse caráter de buscar estar certo diante de Deus através das próprias forças, mas os judeus também não eram muito diferentes. Tanto que Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele vai falar uma mensagem muito forte contra os judeus. Ele vai dizer
vários ais, né? Mateus 23, a partir do versículo 13, ele vai dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus. Escribas e fariseus eram os líderes religiosos mais proeminentes da época, né? Aqueles que as pessoas achavam que tinham o maior nível de justiça diante de Deus. Então ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar, fazeis longas orações. Por isso, sofrereis juízo muito mais severo. Né? Ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então Jesus está sendo muito duro aqui com os escribas e fariseus. Né? Inclusive, até o ponto dele dizer que vocês fazem uma obra de evangelismo. Né? Ele diz, vocês rodeiam o mar e a terra para fazer um prosélito. O prosélito era uma pessoa que se convertia ao judaísmo. Né? Uma pessoa, normalmente, um gentio, que aquela religião não era muito comum do meio dele, e ele se convertia ao judaísmo. Então ele diz, olha, vocês vão longe, vocês vão rodeando mar e terra para achar alguém para se converter ao judaísmo. Mas quando vocês fazem isso, o que vocês ensinam tornam eles 2 vezes mais dignos do inferno. Então Jesus estava sendo muito, mas muito duro com os escribas e fariseus, porque a mensagem que eles estavam passando não era a mensagem do Antigo Testamento. Não sei se você lembra, mas entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento existiu 400 anos de silêncio dos profetas. E nesse meio termo, a religião, na época de Jesus, ela não só tinha o Antigo Testamento, ou a Torá, como os judeus falam. Né? O que é que existia? Eles tinham outros livros que eles achavam que também eram úteis para serem usados no ensino da palavra. Né? Eles tinham a Mishnah, tinham o Talmud, tinham outros livros que eles colocavam a mesma autoridade como se fosse palavra de Deus. E aí Jesus chega para eles e ele fala essas coisas, né? Hipócritas. Né? Porque até na obra de evangelismo vocês tornam a pessoa 2 vezes mais digna de um inferno. No versículo, só continuando aqui em Mateus 23, aqui no versículo 33, né? Ele diz, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Né? Então, o problema dos gentios e o problema dos judeus naquela época era o mesmo. Eles buscavam estar justos diante de Deus por esforços próprios, né? É isso que o pastor Gary Gilley vai dizer. Ele diz, os judeus e gentios da época tinham o mesmo problema. Eles achavam que podiam se achar justos diante de Deus por algum esforço próprio. Né? E isso parece muito dos nossos dias hoje em dia, né? Tem muita gente que acredita que por algum esforço próprio há de herdar a salvação, né? Há de manter a salvação. E o que Paulo, logo no início da carta para os Gálatas, quer mostrar é que não, isso é uma mentira. Né? A única mensagem verdadeira, o único evangelho verdadeiro, ele é pela graça, ele é de graça. Né? Além disso, olha o que ele diz em Gálatas 1, também ainda, no versículo 9. Ele quer reforçar tanto de que o evangelho é de graça, que em Gálatas 1:9, Paulo diz o seguinte, assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja
anátema. E essa palavra anátema é a palavra, basicamente, seja maldito, né? Seja excomungado, por assim dizer, se nós estivéssemos em um rito mais católico, por assim dizer. Mas era a ideia de que essa pessoa que está ensinando um evangelho e adicionando outras coisas a ele, que Deus olhe para ele e exerça a sua justiça, né? Tire ele da frente dele. É uma palavra muito forte. Então, Paulo quer mostrar que o evangelho verdadeiro, ele é pela graça. Né? Por isso que ele diz, graça a vós outros e paz. E quando nós recebemos a graça, nós vamos receber também a paz. Olha o que diz o versículo chave da nossa igreja, né? Que você já leu muitas vezes na placa da nossa igreja. Ele diz assim, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé ao quê? A esta graça, né, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, quando eu aceito a Jesus Cristo pela fé, entendendo que é um presente, entendendo que é de graça, agora eu tenho paz com Deus. A Bíblia vai dizer que nós nascemos inimigos de Deus. Nós não tínhamos comunhão com Deus, porque o nosso pecado fazia separação entre nós e Deus. Olha o que diz Colossenses capítulo 1. Rapidinho, você pode ir algumas páginas para frente. Vai ver Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Colossenses 1, versículo 21, ele vai dizer o seguinte: e a vós outros, também que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, todo homem, antes de aceitar Jesus Cristo, ele é inimigo de Deus. E a paz que ele pode ter com o Senhor é só quando ele entende que a salvação é de graça. É pela graça. É porque foi o próprio Deus que morreu por nós. Você estava em Colossenses, volta um pouquinho, olha o que diz Efésios, capítulo 2. Efésios 2, 8 e 9. Ele vai dizer, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, novamente, Paulo quer deixar claro, agora escrevendo aos Efésios, né? Pela graça é que somos salvos, mediante a fé. Né? Não é pela obra de caridade que eu fiz, não é por quanto dízimo eu dei na igreja, não é pela frequência nos meus fins de semana. É pela graça, é pela confiança e certeza que eu tenho na obra de morte e ressurreição de Jesus Cristo pelos meus pecados. Mas qual é essa graça que Paulo está falando tanto? Aí continuando Gálatas capítulo 1, no versículo 4. Que graça é essa que ele está saudando? E que paz é essa que nós podemos ter? Ele diz, Gálatas 1:4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, se você ler o finalzinho do versículo 3, você vai ver que ele fala Senhor Jesus Cristo, e ele começa o 4, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, ou para nos libertar deste mundo perverso. Então, a graça é que Jesus Cristo, ele se entregou em nosso lugar. Essa é a graça. Né? Foi Jesus que se entregou em substituição a mim e a você. No lugar de eu estar morrendo naquela cruz, no lugar de eu estar recebendo a justiça de Deus pelos meus pecados, Jesus se colocou no meu lugar. Ele se entregou. Né?
para poder me salvar dos meus pecados e me libertar deste mundo. Então essa é a graça, essa é a essência do Evangelho. Não é que Deus olhou para a minha vida e viu quantas obras boas eu iria fazer, pesou na balança e disse, não, esse você merece entrar no céu. Não, ele olhou que eu confiei em Jesus Cristo. Que eu reconheci que os meus pecados, eles foram libertos por Jesus Cristo naquela cruz. Né? E dessa maneira, quando eu tive essa fé, quando eu confiei nessa graça, é que Cristo me libertou. E assim eu recebi a salvação. Né? Cristo morreu pelo meu pecado para me libertar deste mundo. Cristo morreu pelo seu pecado para lhe libertar desse mundo. E a gente vê isso lá em Isaías capítulo 53, né? Um versículo bem famoso. Isaías 53, 6, né? Diz que mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Que o castigo que nos traz a paz, né? Como Paulo fala no versículo 2, versículo 3, o castigo que traz a paz para a gente estava sobre ele, sobre Jesus Cristo. E pela obra dele, pelas suas pisaduras, é que nós somos sarados. Não foi pelo que eu fiz. Ou não foi pelo que eu podia seguir, né? Então Cristo pagou completamente pelo meu e pelo seu pecado. Né? Pela graça nós somos salvos. Então, você já creu somente em Jesus para a salvação? Como é que você olha para a obra de salvação? Será que você acha que precisa fazer alguma coisa? Os fariseus daquela época, eles achavam. Né? Eles achavam tanto que eles não reconheceram o Messias verdadeiramente. Eles perseguiram e até inclusive mataram o Messias. Como é que você olha para Jesus? Será que você talvez é um pouco como os gregos ou os gentios da antigamente? Tem buscado fazer alguma coisa achando que dessa forma você pode estar justo diante de Deus? Paulo ele fala fortemente contra isso. Né? Ele diz, se alguém pregou algum evangelho diferente do que nós já anunciamos, seja maldito, né? Essa pessoa seja anátema. Porque o evangelho verdadeiro é só que Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo perverso. E eu sou salvo mediante a fé somente nele. Né? Você já creu só em Jesus para a salvação? E você que já creu, você ainda vive preso a este mundo? Né? Paulo diz que Cristo morreu pelos nossos pecados para a gente ser desgarrado, né? Para a gente ser liberto deste mundo perverso. Mas será que você vive achando de alguma maneira que esse mundo ainda pertence a alguma coisa a você? Olha o que diz Romanos capítulo 12. Você pode voltar algumas páginas. Romanos 12, no versículo 1, no versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No versículo 1 ele diz, rogo-vos, irmãos, né, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, que é o vosso culto racional. Né? Não nos conformemos com este mundo, não se conformem, porque Cristo morreu para te libertar dele. Né? Esse foi o motivo que levou a Jesus Cristo a morrer, para nos salvar eternamente, mas também para nos libertar das coisas deste mundo, né? Deste mundo perverso. Não se acomode, não deixe o pecado reinar em sua vida, né? Então, salvação, ela não vai ser salvação mais obras, né? Salvação mais filosofia, salvação mais religiosidade, salvação mais igreja. Não, salvação é só Cristo. E Cristo ele morreu para me libertar do meu pecado, para me libertar deste mundo, né? Se é inconcebível pensar que eu posso ser salvo através da obra de Jesus Cristo mais alguma coisa,
também vai ser inconcebível eu pensar que posso crer em Jesus e continuar vivendo de acordo com as coisas deste mundo. Não existe nenhuma transformação na minha vida, não existe nada que mostre que eu realmente sou um servo e um seguidor de Jesus. Por quê? Porque as duas formas elas vão macular e elas vão manchar o sacrifício de Cristo na cruz. Elas vão manchar aquele precioso ato que ele fez morrendo por mim e por você naquela cruz. Porque eu digo que por alguma forma eu posso ganhar a minha salvação, a honra vem para mim. E a outra porque eu não demonstro gratidão. Eu continuo vivendo de acordo com as coisas deste mundo. Eu não penso lá nas coisas do alto, como Colossenses vai nos chamar. Né? E a última coisa de hoje à noite, voltando lá em Gálatas, capítulo 1, então depois de ele falar que o evangelho é estabelecido por Deus porque ele enviou líderes para ensinar e defender o evangelho, depois de ele mostrar que o evangelho puro é através da graça somente, né? Que quando Cristo nos dá paz, também através dele, quando nós confiamos pela fé em Jesus, e que o evangelho simples e verdadeiro é que o Senhor Jesus se entregou por nós pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo, ele termina no versículo 5 dizendo, né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Né? Então, o evangelho é estabelecido por Deus porque o evangelho exalta a Deus. Né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O evangelho puro, ele vai exaltar a Deus, porque só Deus é que merece toda a glória. Como a gente leu lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, né? A glória ela deve ser dada a Deus. Nós somos salvos mediante a graça, porque ninguém deve se gloriar em algum ato que você faz diante de Deus, porque a glória é somente dele. Né? Ele não quer compartilhar e ele não vai compartilhar essa glória de salvação com os homens. Né? Então o evangelho é pela graça para que ninguém se glorie, né? Porque toda a graça pelos séculos dos séculos deve ser dada a Deus. Olha o que diz Romanos, capítulo 11. Romanos 11, versículo 36. Ele vai dizer, porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? Então, quando eu confio em Jesus Cristo para a salvação somente, eu vou glorificar quem? Vou glorificar Deus. Né? Porque foi Ele que preparou isso para mim. Quando eu entendo que não tem nada que eu possa adicionar à minha salvação, eu glorifico a Deus. Porque eu sei que é Ele que merece a glória. E talvez esse seja o ponto que muita gente não entenda. Né? Que não é sobre o que eu posso fazer para Deus, mas sim pelo que Deus já fez por mim. O evangelho não é uma vida ou algo que eu vou aceitar pelo que eu posso fazer para Deus, e sim pelo que Ele já fez. Né? Ele morreu naquela cruz por mim e por você. Então, a glória é toda dele. Quando você crê, você dá glórias a Ele. Quando você vive liberto deste mundo, você está glorificando a Ele. Quando você ensina a Bíblia em casa aos seus filhos, você está glorificando a Ele. Quando eu estou no trabalho, trabalhando honestamente, vivendo uma vida de forma digna, eu estou glorificando a Deus. Quando na faculdade ou na escola eu estou fazendo as coisas corretas, buscando as melhores notas, eu estou buscando glorificar a Deus. Então, a glória é para Deus. Né? Não é que eu vou fazer essas coisas para ser abençoado por Deus. Porque eu já sou abençoado por Deus. Existe bênção maior do que Ele ter entregue o seu Filho, Jesus Cristo, para me salvar eternamente? Não tem bênção maior do que essa. Viver a eternidade com Deus, só confiando na obra que Ele fez na cruz por mim.
Existe bênção maior do que essa? Não tem, né? Então eu faço essas coisas para glorificá-lo, para mostrar que eu estou grato, para mostrar que eu amo a Ele e que eu realmente, verdadeiramente reconheço que aquilo foi um sacrifício, né? E por isso eu quero viver para Ele. Então, como já tinha dito, né? A obra do Evangelho não é sobre o que eu posso fazer para o Senhor, mas sim pelo que Ele já fez por mim. Então todos podemos exaltar a Deus. Né? Eu posso exaltar a Deus, você pode exaltar a Deus. Cada pessoa pode exaltar a Deus. Como é que você tem exaltado ao Senhor? O que é que tem na sua vida que você pode dizer, eu estou vivendo dessa forma para exaltar o meu Deus? Talvez essa semana você pode parar e pensar em alguma coisa que você pode fazer. Não estou falando necessariamente alguma coisa na igreja, alguma coisa pública, né? Mas algo que você pode dizer, não, isto aqui eu vou fazer para Deus. Eu vou orar mais pelos missionários. Né? Eu vou, talvez, contribuir com a obra missionária. Não, eu vou começar um culto semanal na minha casa, com a minha família. Né? Eu vou fazer os meus devocionais diariamente. De que maneira, na minha vida particular, eu posso encontrar maneiras para exaltar o Senhor? São coisas que você pode pensar para fazer essa semana. Ou para colocar em prática. Né? Mas talvez para você, a obra de exaltação que Deus está esperando, seja você aqui presente ou talvez você em casa, a obra que Deus quer que você exalte Ele é crer. É crer no Filho dele, Jesus Cristo. Talvez é essa obra que Deus está esperando que você faça. Confiar pela fé somente em Jesus para a salvação. Né? Então, antes de entrar em mais detalhes sobre os ensinos dos judaizantes que estavam entrando na igreja de Gálatas, Paulo quer estabelecer o que é o Evangelho. Ele quer dizer claramente, logo no primeiro parágrafo aos Gálatas, para aquela igreja e para as pessoas que estavam lendo, no caso nós, hoje em dia, qual é o Evangelho simples, puro e verdadeiro. Né? O Evangelho ele é estabelecido por Deus. Né? Ele estabeleceu líderes para defender e ensinar o Evangelho. Deus enviou Jesus, e Jesus se entregou por nossos pecados. E esse Evangelho verdadeiro e simples, que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo, é o Evangelho que exalta a Deus. Então, você tem confiado, novamente eu pergunto, né? Tem confiado na Bíblia como autoridade, como palavra de Deus? Tem sido como os bereanos, que examinavam as Escrituras avidamente? Já creu? Né? Será que você já creu verdadeiramente somente em Jesus para a salvação? Ou você ainda vive de alguma forma preso a este mundo? Achando que as coisas deste mundo é que são mais importantes? Como é que você tem exaltado ao Senhor? Essa é a mensagem dos 5 primeiros capítulos de Gálatas, dos 5 primeiros versículos de Gálatas, né? O Evangelho, ele é estabelecido por Deus. Oremos. Amado Senhor, agradecemos pela Tua maravilhosa palavra e por como ela nos encoraja, ela nos ensina e nos faz estar mais atentos ao Evangelho simples e verdadeiro. Assim como Paulo queria alertar os Gálatas, ajuda-nos a perceber também o que é o Evangelho simples, o que é o Evangelho que salva. Que nós possamos não só crer, como a maioria de nós já fez, nós cremos no Senhor Jesus, nós cremos na morte e ressurreição dele para nos livrar eternamente, mas que nós possamos viver também pelo Evangelho, possamos evangelizar, possamos desenvolver nossos relacionamentos com os irmãos da igreja, possamos servir na tua casa, possamos na nossa família também propagar as tuas verdades e viver cada dia como realmente um servo de Deus. Ajuda-nos a pensar nas coisas lá do alto. E agradecemos por como Paulo
deixa bem claro logo no início o que agrada a ti. E o que é que traz glórias e o que é que exalta a ti. É o que nós te pedimos, que nos ajuda a exaltar a ti de uma maneira verdadeira, de uma maneira melhor. Em nome de Jesus. Amém.